desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Amém. Quão maravilhoso será o dia em que estaremos nas mansões celestiais, naquele lugar todo especial, preparado com carinho pelo Criador desse universo, que está nesse momento preparando essas mansões celestiais. Convido você a se levantar e a você cantar essa próxima música, que você possa sonhar sobre esse dia que estaremos além do rio, que estaremos nas mansões celestiais, juntos, louvando o nosso Criador. momento muito sublime que o ser humano tem quando aparece a oportunidade de estar diante de Deus e apresentar o seu louvor, o seu agradecimento
bem como os seus pedidos. Então, nesta hora, eu queria que vocês lembrassem que um rei, ainda uma criança, foi oficializado como rei aos 8 anos de idade, Josias. E com os seus auxiliares, visitando a casa do Senhor, eles encontraram o livro. E Josias, ao ouvir a leitura desse livro, ele ficou impressionado. Hoje, você veio aqui para ouvir a respeito da mensagem que esse livro contém. Todavia, vamos preparar nossos corações. Já estamos com o cântico e agora, junto ao altar, dizer para o Senhor: obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado por poder trazer diante de Ti as minhas necessidades, as necessidades de outros que eu estou intercedendo diante de Ti. Vamos juntos fazer isso? E você, onde está online, faça o mesmo. Entregue seu coração a Jesus. Confie que Ele é capaz de satisfazer as suas necessidades. Você pode, vamos ajoelhar? Senhor Deus e Pai, é importante para cada um de nós que aqui estamos sentir a Tua paz em nosso coração. O mundo oferece muitas coisas, mas não pode oferecer a paz como Tu podes. Todos nós temos necessidades, todos nós conhecemos pessoas que estão passando necessidade, com necessidades. Então nós confiamos, Senhor, na Tua provisão, confiamos no Teu poder, não importa a circunstância. Coloca em nossos corações, ou renova em nossos corações essa certeza de que Tu podes satisfazer as necessidades que temos. Viemos aqui, queremos nos entregar, reconsagrar a Ti, viemos para ouvir a Tua palavra, e que esse livro possa ter um lugar especial em nosso coração, nossa vida, porque ele nos leva à salvação que é Cristo Jesus. Então esteja com o pastor Marrone, cada um que aqui viemos.
Aceita, Senhor, nosso louvor e a nossa adoração. Agradecemos em nome de Jesus. Feliz sábado a você. É uma alegria poder outra vez ocupar o púlpito aqui na igreja, numa das igrejas adventistas de fala portuguesa aqui de Washington. E a minha igreja e da minha família. Por isso estou feliz. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 8. O tema desta manhã vai ser sobre este capítulo. Capítulo 22, versículo 8. Eu encontro aqui na tradução que eu tenho em mãos, que é a Revista e Atualizada, a seguinte descrição. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Vamos parar aqui. A frase que chama atenção neste verso é a declaração achei ou encontrei o livro. A Bíblia é um livro, portanto você não escuta o tom de voz das pessoas que conversam, dos diálogos que estão registrados na Palavra de Deus. Mas exercendo a sua imaginação, pense um pouco, qual foi o tom de voz da pessoa que declarou ao rei: achei o livro? Qual foi a emoção, os sentimentos que estavam por trás desta declaração? Achei o livro. Se você já perdeu alguma coisa importante e encontrou depois de muito procurar, você poderá imaginar facilmente que isto não foi apenas uma declaração fria. Encontrei o livro. Estava cheia de intensidade a voz dessa pessoa. Você já perdeu uma chave, um documento? A gente que viaja, é comum você colocar coisas em lugares que você não se lembra, depois fica desesperado procurando. Alguns dias eu estava viajando com um colega, e preparando-se para voltar, ele falou: onde está meu passaporte? Falou: nossa, não está aqui. Procura na mala, abriu a mala, revirou. Outra vez, não está. Vamos no prédio onde estávamos dando aulas, vamos lá. Olhamos tudo, nada. Finalmente, alguém disse para ele: abra a mala de novo e reviste todos os bolsos das suas calças e camisas e paletós. E finalmente ele encontrou o passaporte. Eu vi nos olhos dele o sentimento indescritível de alívio e de paz. Você já perdeu alguma coisa muito importante? Na nossa viagem de lua de mel, querendo impressionar a Eliane, nós fomos num restaurante bonito, à noite, e comemos muito bem. Finalmente veio o garçom com a nota
para pagar ou a conta para pagar. Eu falei, ok, comecei a buscar a minha carteira e coloco a mão em um lado, no outro, num bolso, no outro bolso, e nada de encontrar a carteira. Ela viu a minha preocupação, meu desespero ali, e falou, não, deixa que eu pago. E ela pagou. E desde então ela continua pagando as contas lá em casa. A gente foi para o hotel, falou, onde está essa bendita carteira? E procuramos nas gavetas, nas malas, e nada. Então ela finalmente disse assim, olha, vamos voltar para o carro. Eu sentei no carro, pensei um pouco, coloquei a mão atrás e mais ao fundo, e senti que lá no fundo, embaixo do banco do motorista, lá estava a carteira. E eu estava feliz porque na minha carteira não tinha conta ainda, não tinha começado a trabalhar, não tinha conta bancária, e eu vi, nossa, aqui tem dinheiro suficiente para 6 meses. Falei, uau, se eu tivesse perdido isso. Eu tive vontade de sair na rua gritando, encontrei a carteira, achei a carteira, achei a carteira. E eu pergunto a você, qual é o tom de voz de alguém que encontra um livro? Eu não sei o tom de voz do sumo sacerdote que encontrou o livro e depois entregou para o escrivão e finalmente o livro chegou às mãos do rei. Eu não sei o tom de voz, porque na leitura aqui não apresenta. Mas eu entendo, eu imagino que foi um tom de voz de entusiasmo, de verdadeira alegria por haver encontrado algo tão importante, tão vital. Encontrei um livro. Se as pessoas gritam por encontrar um passaporte, por encontrar uma carteira, por encontrar uma chave perdida, ou alguma coisa de valor, por que não gritar por encontrar um livro? Isso remete à seguinte pergunta: qual o valor da leitura? Como está o hábito da leitura no mundo hoje e na igreja também? Algumas pesquisas indicam diferentes realidades no mundo. Por exemplo, o Pew Research Institute apresentou uma pesquisa sobre os hábitos de leitura dos americanos. E as respostas são as seguintes: os americanos leem, em média, 69% dos americanos dizem, lemos em média 2,5 livros a cada 2, 3 meses. Isso dá um total de 12 livros por ano. De acordo com essa mesma pesquisa, 70% leem livros impressos, 28% leem livros digitais. E essa pesquisa indica que, embora os livros digitais sejam facilmente distribuídos, a leitura do livro digital baixou 10% nos últimos anos. Mas os americanos continuam lendo 12 livros, em média, por ano, por pessoa. No Brasil, a Câmara Brasileira do Livro, ela lança uma vez a cada 3 ou 4 anos o resultado de uma pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil. E essa pesquisa é muito curiosa, eu gosto muito de acompanhar, e todas as vezes que eles lançam os resultados eu vou lá conferir. Eu já venho fazendo isso desde 2005. Mas a última pesquisa do Retratos da Leitura no Brasil indica que a média de livros lidos pelos brasileiros por ano é na faixa de 5 livros por ano. As mulheres leem mais do que os homens. Dos 5 livros, uma boa parte são livros de texto, livros didáticos. E em torno de 2,6 são livros, de fato, livros de leitura comuns. 49% dos brasileiros dizem que o seu livro de leitura cotidiana é a Bíblia. E os outros seguem os livros religiosos em primeiro lugar, depois livros de histórias, ficção e assim por diante. Curioso é que, nessa última pesquisa, foi feita a pergunta: quais são os autores que você está lendo e quais são os livros que você está lendo? 5.000 pessoas foram entrevistadas. E entre
os livros lidos, então, naquela época da pesquisa, a pesquisa foi revelada o ano passado, então supõe que tenha sido realizada entre 2015 e 2016, começo do ano de 2016. Curiosamente, um dos livros que foi mencionado entre os 20 livros mais lidos, estava o livro A Única Esperança, de Alejandro Bullion. E entre os autores mais lidos, em 10º lugar, estava Ellen White. Por quê? Essa é a grande pergunta. Porque a Igreja Adventista, nos últimos anos, tem se envolvido num programa intenso de distribuição de livros, gratuitamente. Eu tenho em mãos aqui 3 livros que simbolizam essa campanha que esse ano comemorou 10 anos. A Casa Publicadora teve uma linda cerimônia no mês de maio, comemorando os 10 anos, com festa e tudo mais, e bolo e tudo mais. A Casa Publicadora já distribuiu nesses 10 anos mais de 120 milhões de livros, através da igreja. Eu tenho 3 aqui. O primeiro que eu tenho é o livro A Grande Esperança, que é um livro que vocês já devem ter distribuído bastante também. Eu tenho A Única Esperança, que é o livro missionário de 2014, e o livro Viva com Esperança, que é o livro missionário de 2015. São todos exemplos desse movimento que tem impactado o mundo. Esse não é apenas um projeto para livros em português. Esses livros são traduzidos em mais de 40 línguas e são publicados a cada uma média de 50 milhões de livros, fora a distribuição desses livros de formato digital ou eletrônico. Por falar em formato digital e eletrônico, eu tenho em mãos um novo livro missionário. Olha aqui. Esse é um modelo novo de livro missionário. Fácil, não? Eu queria que o meu colega lá do sistema de som e áudio, que ele projetasse aí um vídeo sobre o que é esse livro missionário que eu tenho em mãos aqui, esse cartãozinho. Vamos ver se ele consegue colocar lá. Sharing Hope é um aplicativo que você faz o download para o seu smartphone. Você pode buscar na sua provedora, ou seja, o App Store ou Google Play. Você baixa esse aplicativo e você terá ali dezenas de livros em 10 diferentes línguas. Você poderá ler os livros, mas mais do que isso, você poderá, através de redes sociais e comunicação eletrônica, enviar livros inteiros ou partes de livros, parágrafos, para quem quer que você queira que seja parte do seu contato. Com isso, você ultrapassa qualquer tipo de barreira e fronteira. Você pode mandar para alguém que esteja lá na Turquia, para alguém que esteja lá no Japão, para alguém que esteja na Rússia, para qualquer pessoa que você queira do seu círculo de influência, que precise encontrar uma mensagem, você pode enviar esse cartão. Eu tenho alguns cartõezinhos aqui com o código de barras, o QR Code para você fazer o download. Se você quiser, depois venha procurar comigo. Mas busque Sharing Hope App para distribuir livros. É interessante como esse movimento de distribuição de livros tem caracterizado a Igreja Adventista. Esse ano eu visitei pela primeira vez a Casa Publicadora de Taiwan. A Igreja Adventista tem 63 casas publicadoras ao redor do mundo. Em Taiwan é uma pequena editora. Aliás, eles nem impressoras eles têm. Eles editam os livros e publicam em impressoras de fora, ou gráficas de fora. Mas por que essa editora em Taiwan é tão importante? Porque ela produz livros que são distribuídos no território chinês, em mandarim. E para distribuir qualquer livro em chinês, você tem que ter uma autorização do governo permitindo que aquele conteúdo seja distribuído.
E, logicamente, você pode imaginar, não é todo o conteúdo que o governo chinês aprova. Mas, entre os livros que nós distribuímos, existem 11 livros que essa editora tem um código de barras, que é a permissão legal do governo chinês para que a igreja distribua na China. E entre os livros que a igreja distribui na China, está esse aqui, Viva com Esperança. Cada ano, essa pequena editora publica dezenas de milhares de livros para serem distribuídos na China. E a nossa igreja está ávida esperando que esses livros cheguem em chinês para contactar os seus amigos pessoalmente e fazer o seu trabalho. Uma outra experiência interessante que eu tive esse ano foi visitar pela primeira vez o Vietnã. Como vocês sabem, o Vietnã ficou, depois de 1975, ficou sob um governo comunista. E muitas instituições da Igreja Adventista foram fechadas no Vietnã. Casa publicadora, hospitais, escolas, foram fechadas durante esses anos. E os livros deixaram de circular no Vietnã até o ano de 2007, quando finalmente foi reaberto um programa de distribuição de livros através de comportores evangelistas. E eles celebraram, em maio deste ano, de 2017, o 10º aniversário. E eu tive a alegria de ver esse grupo de 50 valentes comportores celebrando, e na celebração dentro de uma igreja bem pequena, metade dessa igreja aqui, estavam ali 4 autoridades do governo comunista que foram entregar uma placa condecorando a Igreja Adventista pelo sistema de distribuição de livros que a igreja tem. Autoridades estavam ali. Naquele mesmo mês, recebi 5 fotos de Cuba. E Cuba, pela primeira vez, depois de 54 anos, estava treinando um grupo de jovens que queriam distribuir os nossos livros nas férias de verão. 54 anos, a distribuição de livros adventistas em Cuba era algo totalmente inconcebível. Quanto mais a distribuição aberta ao público externo. Totalmente inconcebível, mas esse ano foi aberto. Eu volto para o texto que nós lemos aqui. Achei um livro. Qual o papel do livro? Na história que nós lemos, Josias acabou recebendo um livro. Não foi planejado encontrar aquele livro. Se você analisa a história dos reis de Judá, você verá que Josias foi neto de Ezequias, que reinou 29 anos, foi um bom rei de acordo com o texto bíblico. Depois de Ezequias, reinou Manassés, por 55 anos. E foi um rei que fez o que era mal perante os olhos do Senhor. A Bíblia diz, não vou entrar nos detalhes. Mas 55 anos de intervalo entre um bom rei e Josias. Ainda mais 2 anos que reinou o pai de Josias, Amon, quando morreu Manassés. Mas Amon reinou apenas 2 anos porque era tão ímpio, tão mau, tão cruel, que os seus próprios servos tiraram a vida do rei, e o povo, quando ficou sabendo disso, invadiu o palácio e mataram os servos do rei. Então, imaginem a cena. O pai de Josias foi assassinado, e aqueles que assassinaram o pai de Josias foram mortos pelas mãos do povo. Então, o palácio foi palco de crimes e mais crimes. E nesse contexto, apareceu Josias com 8 anos para ser o rei. E o versículo 1 e versículo 2 de 2 Reis diz que Josias foi um bom rei, fez o que era reto. E isto é muito intrigante. Como é que um menino de 8 anos, que foi alçado ao poder como rei, numa situação tão cruel como aquela, quais seriam as perspectivas de futuro para um menino que cresceu mais ouvindo o erro do que a verdade, mais sob a influência de um avô como Manassés e de um pai como Amon, distante do seu bisavô que foi Ezequias? Qual seria o prognóstico que qualquer um entendido em psicologia pudesse fazer do futuro de Josias? Seria um futuro bonito?
Seria um futuro de alguém equilibrado emocionalmente? Como se entende o fato de que ele foi um bom rei? Existem fatores que não são tão fáceis de entender. E eu fico imaginando que Josias era um símbolo de muita gente que nasce num mundo de trevas e que, contra todos os prognósticos, procura um caminho melhor. Por que digo procura um caminho melhor? Porque quando a gente lê só o verso 2, ele fez o que era bom, nós não entendemos muito bem toda a trajetória de Josias. Se você abrir a sua Bíblia lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 34, no versículo 3, diz que ao 8º ano do seu reinado, portanto, se ele começou a reinar com 8, mais 8, 16 anos. Com 16 anos de idade, ele, ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. Então, com 16 anos, ele começou a buscar o Deus de Davi. Mais adiante, no mesmo verso, diz: no 12º ano do seu reinado, ele começou a purificar Judá. Ou seja, 12º ano, se ele começou a reinar com 8, ele então estava com 20 anos. 20 anos de idade, ele já era rei por 12 anos. Ele decidiu limpar a terra de Judá de ídolos, de postes. Ele começou a purificar a terra de Judá de toda a idolatria. E apenas, vejam, no versículo 8 diz que no 18º ano de seu reinado, havendo purificado a terra, é que ele enviou, então, a ordem para que o templo fosse reformado. E foi quando os operários estavam trabalhando no templo, é que o livro foi encontrado. Então, pensem bem, Josias, até então, ele não tinha sido bom porque havia lido um livro. Ele não tinha sido um rei que governara de forma justa porque foi guiado por um manual de instruções. Josias ficou do 8º ano do reinado, ou 8 anos, do 8º ano de vida, no primeiro ano do reinado, até o 18º ano de reinado, aos 26 anos de idade. Ele ficou sem esta luz de uma orientação maior, mais ampla, que vem de Deus. E isto intensifica ainda mais o mistério. Como Josias foi um jovem tão correto, buscando a Deus, de uma forma tão íntegra e tão intensa, sendo que ele não tinha uma orientação escrita, profética nas mãos. Esse é um grande mistério. Esse é um grande mistério. Nós poderíamos aqui inferir, bom, ele foi bem orientado, ele teve bons conselheiros, ele teve influência do sacerdote, ele teve influência desse mesmo escrivão Safã. Tudo isso é verdade. Tudo isso é possível. Mas tanto ele como o próprio Ilquias, o sumo sacerdote, tanto Ilquias, que representava a maior autoridade espiritual de Judá, quanto qualquer outro súdito do reino de Josias, estavam sem contato com uma palavra escrita. Você pode imaginar por que aquele livro desapareceu? Os estudos têm mostrado duas possibilidades. A primeira, porque Manassés foi tão ímpio que ele procurou destruir tudo que era sagrado. Então, algum sacerdote, o sumo sacerdote, tomou o livro e escondeu o livro num lugar muito difícil de encontrar. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese é que a decadência espiritual foi tão grande que o livro foi esquecido, como acontece. A gente tem tanto livro, esquecemos em algum lugar e nunca mais vemos esse livro ali. Possivelmente, uma dessas duas hipóteses, qualquer que seja a hipótese, o fato é, o povo andava sem uma luz. Por que a gente sustenta essa hipótese? Por causa da reação de Josias. Vejam a reação de Josias, voltamos lá para o capítulo 2, versículo 11, e ao ler a reação de Josias, você entende
porque esse livro estava realmente oculto. A reação diz assim: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, o que ele fez? Rasgou as suas vestes. Então, isso não era uma reação qualquer. Não era uma emoção de um texto bonito, uma poesia linda. Não era algo assim, puramente sentimental. Era algo profundo, que era o impacto causado por uma mensagem para aquele tempo. Uma mensagem que apresentava juízo e justiça de Deus. Uma mensagem que era clara no sentido de mostrar que o futuro de Judá e de Israel eram negros, pela desobediência a Deus. Deus é um Deus misericordioso, é verdade. Deus é um Deus de amor, é verdade. Mas Deus é um Deus de justiça. E no livro que foi encontrado, possivelmente sendo um dos livros do Pentateuco, seguramente, esse livro é um dos livros do Pentateuco, e os estudiosos dizem que este livro era o livro de Deuteronômio, e o livro de Deuteronômio era um livro que apresentava de forma muito clara os resultados da obediência e os resultados da desobediência. No capítulo 30, especialmente, existe ali uma lista de resultados. Então, Deus diz assim para o povo de Israel: eu apresento a vocês a vida e a morte. Escolham, pois, a vida. Deus apresentou 2 caminhos. E quando Josias ouviu essas palavras, ele ficou profundamente impressionado. Ellen White, no livro Profetas e Reis, página 393, diz que ele ficou profundamente emocionado ou impactado, porque ele escutara pela primeira vez a leitura daquele livro. Pela primeira vez a leitura daquele livro. Então o impacto foi grande porque ele nunca havia recebido aquela mensagem. E esta história de Josias representa muita gente neste mundo que vive em tempos de total trevas, em termos de informação espiritual. O que vai acontecer amanhã? Eugene Peterson, um teólogo, ele diz que o livro, a palavra escrita, ele tem 4 objetivos. Aliás, ele fala em 3, mas eu acrescento um. Primeiro objetivo, o livro, ele apresenta uma história, nos mostra a origem, de onde a gente veio. Ele nos faz entender a história. Um livro, ele apresenta a doutrina, o que eu creio, por que eu creio. Um livro, ele apresenta também o propósito da vida. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? O significado da vida. E eu acrescento um 4º propósito do livro. O livro, ele apresenta o futuro, para onde eu vou. Então, a história, a origem, o significado, o momento presente, por que eu estou aqui, no que eu creio e para onde eu vou, isso está no livro. Todas as pessoas, crentes ou não, elas precisam desses 4 propósitos na vida delas, esses 4 entendimentos. Por que estão aqui? A sua história. Alguns vivem pesquisando o nome, o DNA, para saber se são metade brancos ou 50% isso, aquilo, para encontrar alguma coisa em que se agarrarem. Finalmente, todos nós somos seres humanos. Todos nós vamos voltar a Adão. Agora, por quê? Seja você crente ou não, você precisa respostas. Em algum lugar você vai buscar essas respostas. E os livros, eles têm que nascer com o alvo de entregar algumas respostas. Ou pelo menos colocar algumas perguntas que levarão as pessoas a encontrarem as respostas. Os livros têm que ser como um martelo
martelo sobre o crânio, que tem a capacidade de quebrar a camada da indiferença e colocar algo ali para que as pessoas pensem e entendam. Esse é o objetivo do livro. Por isso, a Igreja Adventista valoriza tanto os livros. O primeiro e mais importante, e os outros tantos livros, começando com os escritos inspirados de Ellen White, e outros livros denominacionais que servem para, de alguma forma, completar esta tarefa de dar para nós uma história, um significado, um propósito e apresentar um futuro para nós. Por isso, eu digo que qualquer pesquisa sobre hábitos de leitura no mundo, se fosse voltada apenas para a Igreja Adventista, veria que os adventistas, em potencial, são os maiores leitores do planeta. Porque se eles leem o ano bíblico, eles leem 66 livros por ano. Se eles estudam a lição, eles leem mais 4, 70. Se eles leem a meditação matinal, eles leem mais 71. Eu duvido que haja um povo que leia mais do que 71 livros por ano, cada um. Porque há uma necessidade intensa de que nós nos apeguemos aos livros. Agora voltamos para a história de Josias para terminá-la. A história de Josias é uma história linda, não apenas por sua origem, pela contradição de prognósticos. Ele poderia ser um dos piores reis, talvez o pior, porque havia uma decadência, uma tendência de decadência forte, e ele reverte essa tendência de uma forma extraordinária. Mas o livro teve um papel. Se ele, antes de ler o livro, de encontrar o livro, já tinha uma inclinação positiva, com o livro ele colocou essa inclinação pessoal a serviço da nação. Porque notem, no capítulo 22, versículo 11, a partir do versículo 11, apresenta 4 estágios, ou 4 efeitos do livro, 4 impactos do livro. O primeiro, rasgou as vestes, que é uma simbologia de você rasgar o coração. Você ficou tão impressionado, a leitura trouxe tanta informação que mudou a sua maneira de pensar, e você se arrepende do que você fez, ou você, como representante da nação, você se arrepende pelo estado espiritual da nação. É um arrependimento comunitário aqui. Josias se arrependeu em nome da nação. E o versículo 12 em diante fala que ele não parou por aí. Ele disse: é necessário que a gente saiba mais. Além da leitura, ele disse: vá procurar uma profetisa. Ou vá procurar, ele não disse a profetisa, mas ele disse: procure a orientação do Senhor. Foi essa a ordem de Josias. Procure a orientação do Senhor. E os seus secretários, os seus assistentes foram procurar uma profetisa, por nome Uda, e perguntaram para ela sobre o texto do livro, e Uda disse: exatamente isso que o Senhor vai fazer. Mas porque Josias se arrependeu, porque ele teve um coração terno, eu não vou cumprir esses preditos nessa geração, disse o Senhor. E eles voltaram e trouxeram essa mensagem para Josias, e Josias ouviu, falou: puxa, ele poderia ter dito: bom, estou tranquilo, vou me safar, o resto que se, não é? Que se arregle, como diz em espanhol. O resto que se virem. Não foi isso. Josias, quando recebeu a informação de que Deus pouparia a sua geração, sabe o que ele fez? Ele foi para o templo. E aí vem a terceira etapa, terceiro passo. Versículo 21, ele chamou os líderes. Começou um programa de reforma, de reavivamento e reforma na liderança. Vieram os líderes, versículo 1 diz que então Josias deu a ordem para que todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntassem a ele. Os líderes, os anciãos, vieram todos. E ele conversou com eles, propôs a eles esse novo caminho,
Mas não parou por aí. Quarto, ele subiu à casa, versículo 2, e ele então convidou todos os moradores de Jerusalém. Agora todo mundo. E a Bíblia diz, do maior ao menor, ou do menor ao maior, todos eles. Então, Josias, ele mesmo, diz o versículo 2, leu diante deles as palavras do livro. Ele mesmo leu as palavras. E a quinta etapa, quinto passo, versículo 3, ali em pé, no templo, após ter chamado a todos eles, primeiro os anciãos, depois o povo todo, depois de ter lido a eles as palavras do livro, diz aqui o texto bíblico no versículo 3, que o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança com o Senhor, para o seguirem e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam onde? Escritas no livro. E todo o povo anuiu com essa aliança. Vejam, 5 passos. Primeiro, ele rasgou o coração. Segundo, buscou mais informações. Terceiro, chamou a liderança. Quarto, chamou todo o povo e leu o texto do livro. E quinto, fez uma aliança com Deus e chamou todo o povo a um compromisso com Deus. Tudo isso resultado de um livro encontrado no templo. Há muitas histórias de pessoas que se impactam pela leitura da palavra de Deus. Pessoas que encontram na Bíblia o refúgio. Se você está passando por alguma fase difícil, procure conselhos de pessoas que você confie, mas não deixe de buscar na palavra de Deus o conforto e o conselho preciso para o momento presente. Não existe melhor conselho do que o conselho da palavra de Deus. Não existe nada mais importante do que a palavra de Deus. Nem a tradição da igreja, nem o que diz um pastor, nem o que diz um sacerdote, nem o que diz ninguém. A palavra de Deus está acima de tudo. Não deixe de buscar a palavra de Deus. Qual é o papel dos livros da igreja? Ajudar as pessoas a irem à palavra de Deus, a buscar. Ellen White diz que os nossos livros têm o dever de tornar de maneira simples e clara as mensagens distintivas da igreja. Simples e clara. Quem lê um livro como Josias não vai ficar apenas na leitura, ele vai procurar mais informações. Por isso é comum, em lugares onde há uma distribuição massiva de livros, que pessoas entrem pelas portas da igreja perguntando, esse livro é de vocês? Porque elas têm o contato com a mensagem escrita. Existe uma diferença entre ter o contato com a mensagem escrita e com a mensagem oral. A diferença é crucial. A mensagem oral, ela impressiona, mas ela pode ser esquecida. A mensagem escrita permanece. Ela fica. Eu tive a oportunidade de conhecer tanta gente com histórias de que um livro, ao longo de décadas, influenciou pessoas. Há um tempo atrás, eu estava assistindo um concílio, um congresso de comportores, e um garoto, um jovem, ele veio e colocou um bilhete no meu bolso e disse, olha, leia depois. Eu peguei o bilhete depois e vi a seguinte história, uma história quase que inverossímil. Ele dizia assim, pastor, você apresentou no seu seminário a foto de um comportor lá do Rio de Janeiro. Eu sou do Alagoas, de uma cidadezinha lá do interior de Alagoas. Eu não sei como, mas um folheto grande com o carimbo desse comportor lá do Rio de Janeiro chegou para mim quando eu tinha 11 anos de idade. Era o folheto Ele e a Saída. Eu li aquele folheto, me impressionei com a mensagem da volta de Jesus,
Guardei aquela mensagem comigo até depois de encontrar a Igreja Adventista e ser batizado. Hoje eu sou um coportor aqui em Campinas. Eu fiquei intrigado, comecei a buscar, então, conferir todos os pontos da história e liguei para esse coportor, Milton. Ô Milton, você esteve em Alagoas? Não, pastor, nunca estive em Alagoas. Mas como é que um folheto seu foi parar lá em Alagoas? Ah, pastor, sabe o que aconteceu? Uma vizinha minha estava indo para Alagoas, ela me pediu alguns livros, alguns materiais, e eu coloquei meu carimbo em tudo e dei para ela. E ela foi. E ela distribuiu lá. Você sabe o resultado? Não, nunca fiquei sabendo de resultado algum. Ah, muito bem. Então, convido você para uma programação aqui em Brasília. Venha. Você vai ver um dos resultados. Aí convidei o menino também, 18 anos de idade, vem aqui. Este livro, ou este folheto, trouxe, numa distância de 2.900 quilômetros, alguém que nunca havia visto aquele que verdadeiramente havia distribuído o livro, ou entregado o livro. Ele se converteu. Essa é uma das muitas histórias que a gente ouve e vê por aí. É possível que aqui entre nós hajam pessoas que vão dizer assim: eu acreditei mesmo para valer na mensagem depois de eu ter lido o grande conflito. Depois de eu ter lido o Desejado de Todas as Nações. Estava voltando esses dias para casa e peguei um Uber. E conversa vai, conversa vem, o motorista, um coreano, ele disse: sabe, eu me batizei numa igreja evangélica. E eu tenho um sonho de distribuir livros, ele falou. Eu falei: puxa, você está falando isso para mim? Legal. E o que você quer fazer? Perguntei para ele. Eu quero montar um aplicativo para distribuir livro, para vender livro. Ah, é? Pois já temos um aplicativo. Aí mostrei para ele o nosso aplicativo. Ele falou: puxa, que legal. Aí conversamos bastante. Ele falou: olha, tem uma coisa que eu, como recém-batizado, eu tenho muita dúvida, é sobre os ensinamentos de Cristo em relação à obediência, em relação à lei. Eu falei: tá bom, então pega esse aplicativo aqui, baixe um livro chamado Desejado de Todas as Nações e comece a ler. Aqui está meu cartão, depois você me liga. Naquele mesmo, ele me deixou em casa, a gente orou, ele foi. Naquele mesmo dia, à noite, ele me manda um e-mail: pastor, já baixei o aplicativo, já estou lendo o livro, estou encantado com esse livro. Existem muitas maneiras de nós compartilharmos histórias. A nossa vida é cheia de oportunidades de encontrar Josias. Há muitos aí. Pessoas que inexplicavelmente não têm durante um tempo de vida uma informação clara diante delas, mas de uma forma incrível, buscam fazer o que, de acordo com a consciência delas, é correto. Josias é um desses. Que Deus possa usar você e eu para sermos ferramentas de buscar. Mas, acima de tudo, eu não posso terminar sem fazer mais uma vez o apelo: não deixe este livro desaparecer. Não deixe este livro ficar perdido na sua casa. Encontre o livro, ache o livro, e você verá quantas transformações esse livro trará na sua vida e na vida dos seus queridos. Amém? Vamos nos colocar em pé para a oração. E o pastor Barroso pede para que oremos já pelos alimentos. Vocês sabem o que isso significa, não é? Quando a gente ora aqui pelos alimentos, significa que vocês todos são convidados para participar dos alimentos. Vamos orar? Bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Essa palavra tem poder para dar significado à vida. Mostra o que de fato acontecerá no futuro, quais são os planos que o Senhor Deus tem para o futuro e para cada um de nós.
que nós não estejamos vivendo neste mundo, dentro da sua casa de luz, mas andando em trevas, porque espontaneamente escolhemos não abrir o livro. Ajuda-nos a abrir mais o livro, a encontrar o que está perdido e também compartilhar com muitos a tua palavra. Dá-nos esta graça e esta bênção em nome de Jesus. Amém.